Nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, aos irmãos colossenses. Nós estamos tratando a respeito da supremacia de Cristo. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 23. Assim que você encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Após a leitura da palavra, eu vou pedir para que você continue com a Bíblia aberta. Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 23. A leitura é um pouquinho extensa, mas é de grande valor, de grande importância. E que o Senhor nos dê graça nesta noite para estar expondo a sua palavra. Colossenses capítulo 2, versículo 6 a seguir. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado é unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Pode se assentar? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo orientando a igreja por intermédio de Epáfras, o pastor da igreja ali em Colossos, e ele fala assim no versículo 6: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Eles haviam recebido a Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Portanto, nós vemos o quão é precioso a fidelidade da pregação expositiva da palavra de Deus. Eu poderia citar inúmeras razões, falando a respeito da importância da pregação do Evangelho, mas eu gostaria de apenas citar 3 razões. E a primeira razão é que através da pregação do Evangelho é que nós somos alcançados. Para o mundo é loucura.
se pregar e se ser salvo, mas Deus assim foi da sua vontade, pois a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por intermédio da palavra pregada que nós recebemos a vida. A segunda razão é que é somente através da pregação do Evangelho que nós somos transformados. A palavra de Deus, ela é como um bisturi que remove aquele coração de pedra e por meio do Espírito Santo nos dá um novo coração. Ela é poderosa a ponto de nos transformar radicalmente, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa conduta, os nossos passos. A palavra de Deus é aquela que é lâmpada para os nossos pés. E a terceira razão é que somente através da pregação das Sagradas Escrituras que Deus é glorificado. Quando a sua palavra é pregada de maneira fiel, com fidelidade, Deus ele é engrandecido, Deus ele é exaltado. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: receber a Cristo é reconhecê-lo como Deus. Se você observar, você vai ver que ele está dizendo assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Na minha Bíblia, o Senhor está entre duas vírgulas. Paulo diz Cristo Jesus, o Senhor. Bem diferente da nossa cultura. Quando nós nos referimos a uma pessoa como Senhor, na cultura brasileira nós nos referimos com respeito, reverência, quando nós falamos Senhor. Só que na cultura judaica, os judeus, eles se referiam a Deus, principalmente no Antigo Testamento, como Senhor. Na cultura judaica sempre existiu um cuidado, sempre existiu um zelo, um temor em pronunciar o nome de Deus, para não profanar o nome de Deus ou pronunciar o nome de Deus em vão. Portanto, havia e existe ainda na cultura judaica esse zelo. Paulo, sendo um judeu, aqui ele se refere a Jesus como Senhor. Mas o que Paulo está querendo dizer àquela igreja? Paulo está dizendo assim: assim como vocês receberam a Jesus, Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está declarando Jesus é Deus. E assim ele continua falando: continuem a viver nele. Vocês foram ensinados para viver com a sua vida totalmente nele. Irmãos, e da mesma maneira serve para nós. Nós aprendemos da palavra de Deus de domingo a domingo, não somente para nós adquirir um conhecimento, aguçar o nosso intelecto, mas nós aprendemos, nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, como o próprio nome da igreja diz, rio. Por que rio de Deus? Porque profundidade. O propósito do rio de Deus não é viver uma superficialidade, mas é se aprofundar. Viver, conhecer o nosso Salvador. E nós aprendemos de Deus. Não é para granjear conhecimento, embora nós granjeamos conhecimento, mas é para viver conforme a sua vontade, viver de acordo com a sua palavra, é a única maneira de glorificá-lo. Quando nós tentamos viver com os nossos meios, nós não glorificamos a Deus. Paulo aqui está chamando a igreja, quando ele fala, continuem a viver, a andar nele. Paulo está chamando a igreja a perseverar, a continuar profundamente, enraizado, firme em Jesus. O apóstolo Paulo, ele amplia a sua fala, quando ele usa duas palavras. Observe comigo, ele fala enraizados e edificados. Quando ele fala enraizados, é uma palavra que tem no original raiz. E pense um pouquinho comigo a respeito de raiz. Raiz, o que significa raiz? Raiz significa profundidade. E logo em seguida ele fala edificados. É uma palavra que significa o quê? Estrutura, firmeza, algo estável. Paulo está dizendo assim à igreja: recebemos a Jesus Cristo através da sua palavra. Sendo através da sua palavra, nós somos o quê? Fortalecidos e enraizados nele, resultando em uma vida na prática de gratidão, ações de graças, ou seja, em seu louvor e adoração. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós somos conduzidos a uma vida ingrata,
a uma vida de murmuração, a uma vida estéril que não produz frutos que glorificam a Deus, que agradam a Deus. E quando nós vivemos desta maneira, com o coração ingrato, é uma evidência que nós precisamos de maneira urgente de Jesus Cristo no nosso coração. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E o apóstolo Paulo fala assim para eles, no versículo 8, olha, tenham cuidado, para que ninguém os escravize. Irmãos, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós somos blindados contra heresias, contra ventos de doutrinas. E aqui ele fala assim para a igreja, olha, tome muito cuidado, para que ninguém os escravize com filosofias vãs, filosofias que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, não em Cristo. E quando ele fala assim, tenham cuidado, ele está chamando aquela igreja à sua responsabilidade, pois é responsabilidade nossa, de cada um que aqui está, se alimentar, mergulhar nesse rio, conhecer do seu Salvador. E ele fala assim, olha, tome cuidado para que ninguém os escravize. Existem várias formas de escravidão, porém, uma escravidão ela é operante no ambiente cristão, que é o controle psicológico. Infelizmente, nós vivemos uma realidade em que a maioria da população são pessoas emocionalmente vulneráveis. E diante dessa triste realidade, surgem aqueles que manipulam a fé, manipulam as pessoas, brincando com a fé. Usam de táticas de controle como o medo, a culpa, criando em seu público uma necessidade excessiva. E para isso, eles usam de doutrinas humanas, filosofias vãs, colocando fardos. E aqui no contexto da igreja em Colossos, eles usavam filosofias vãs e enganosas. Quando nós pensamos em filosofia, nós acreditamos que a filosofia ela surgiu na Grécia. E quando nós pensamos assim, nós estamos enganados, porque a filosofia ela não surgiu na Grécia. Na Grécia foi o avanço da filosofia. Desde que o ser humano existe a filosofia. Pois o ser humano é um ser que faz perguntas. Portanto, o ser humano é um ser que na prática ele exerce a filosofia. Porque ele é um ser que sempre está fazendo pergunta. E o problema, irmãos e irmãs, não está na filosofia em si. Mas o problema está nas respostas que nós damos às perguntas filosóficas. Diante dos questionamentos filosóficos da época, que era o gnosticismo, o dualismo, eram essas heresias que davam a resposta. Dualismo, e quando... O dualismo, para quem não sabe, é quando divido o mundo em duas partes. O mundo espiritual, que é bom, e o mundo material, que é péssimo. O mundo que é físico, que é ruim. Essas eram respostas que eles davam às perguntas que eram feitas naquele contexto. E o apóstolo Paulo fala assim, em tradições humanas e nos princípios elementares. Em algumas traduções está espíritos elementares, não em Cristo. A menção de Paulo à tradição humana aponta para um produto criado pela mente humana. Tradição humana, algo criado pelo ser humano. E não uma mensagem produzida por Deus. Quando ele fala princípios elementares, aponta para uma característica pagã, algo místico. Por isso que algumas traduções, em vez de princípios elementares, está espíritos elementares. De acordo com o ensino dos falsos mestres, naquele contexto, os homens estavam sob a influência de poderes e necessitavam de um conhecimento especial. Isso é gnosticismo, um conhecimento especial restrito somente a um grupo, além daquilo que Jesus poderia dar. Para serem libertos, portanto, precisavam o quê? De um conhecimento especial, mais Jesus. Ou seja, Jesus naquele contexto
para esses falsos mestres, Jesus não era suficiente, precisava de algo a mais. Ainda hoje, existem pessoas que se agarram à astrologia. Infelizmente, de maneira triste no contexto cristão, muitas pessoas consultam o horóscopo para tomar as suas decisões na vida. E elas se deixam enganar da mesma maneira que esse público, no contexto do apóstolo Paulo, eles eram enganados pelos falsos mestres. E quando um crente, olhem para mim, prestem bem atenção, quando um crente, ele consulta o seu signo e acredita naquilo, ele está declarando, talvez de maneira inconsciente, que Deus não é suficiente, que Deus não é soberano sobre a sua vida, sobre o universo. É exatamente isso quando você faz uma consulta. Você está declarando que não é Deus que está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus fala que até um pássaro, quando cai, está sob o controle de Deus. E quais eram as características dos falsos mestres? A primeira característica de um falso mestre é criar regras, é ser legalista. Algo que não está fundamentado na palavra de Deus. Eles julgavam os irmãos, no contexto da igreja, lá em Colossos, por aquilo que eles comiam, por guardar o sábado. Acompanhe comigo o versículo 16. O apóstolo Paulo ele está dizendo assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade, ou a celebração das luas novas ou os dias de sábado. No contexto judaico, existiam as leis alimentares, como, por exemplo, naquele contexto, o porco era considerado por eles como um animal impuro, e diante disso, eles não comiam a carne de porco. Os judeus também, eles se apegavam muito à tradição, portanto, algumas festas, em específico a guarda do sábado, e até hoje, eles consideram coisas sagradas. Havia uma interpretação equivocada da lei de Deus. E isso acontece nos dias atuais. E Paulo corrige esse equívoco dizendo no versículo 17, olha o que ele fala: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Como, por exemplo, o sábado de descanso no Antigo Testamento estava apontando para a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus declara no Novo Testamento que Ele é o sábado, ou seja, em outras palavras, o descanso para a sua alma você encontra em mim. Eu sou a fonte que mata a sede da alma. Só que havia um equívoco de interpretação. Até hoje existem pessoas que guardam o sábado, existem pessoas que não comem certos alimentos, como, por exemplo, eu citei carne de porco. Quando nós pensamos em nossa saúde, e diante disso restringir algumas alimentações, alguns alimentos, isso é plausível, irmãos. Isso é muito bom. Se torna um problema quando nós acreditamos que ficar sem comer carne de porco, por ser considerado uma carne impura, eu vou ficar sem comer carne de porco porque através disso eu vou me tornar alguém puro diante de Deus. Aí está o problema. Por qual razão? Porque nós somos purificados pela palavra, nós somos purificados pelo próprio Deus, nós somos purificados pelo agir do Espírito Santo em nós, e não pelo restringir de um alimento. Quando nós acreditamos que um alimento tem capacidade para nos purificar, nós estamos dizendo que Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que Deus não é suficiente. Nós vemos uma declaração que Cristo fala assim aos seus discípulos, que pela palavra dele, eles seriam limpos. E quando nós acreditamos que fazer uma restrição de alguma alimentação nos purifica, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é suficiente para nos purificar. E já aqueles que guardam o sábado, o problema não está em guardar o sábado. O problema é quando eu faço do sábado um meio para a minha salvação. Quando eu faço do sábado um meio para ser aceito por Deus, eu vou guardar o sábado para que Deus aceite a minha adoração. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo do sábado um mediador.
Sendo que a palavra de Deus fala que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu digo isso porque existem aqueles que acreditam que, com guardar o sábado, eles serão aceitos por Deus, e, portanto, carregam aquele peso, aquele jugo, aquele fardo. Sendo que somos aceitos por Deus exclusivamente pela obra de Cristo. A segunda característica de um falso mestre, é claro, é um ensino falso. Olha o versículo 18 ao 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Os falsos líderes, eles entregavam uma falsa mensagem. Eles colocavam, preste bem atenção, eles colocavam a sua experiência pessoal acima da palavra de Deus. Eles não excluíam completamente a palavra de Deus, mas eles faziam uma salada, colocando a sua experiência pessoal acima daquilo que a palavra de Deus fala. E tem um detalhe muito importante para os nossos dias. O ensino de falsos mestres é um ensino fundamentado no ser humano, é algo humanista, é algo que promove a glória humana. Aqui no contexto de Colossenses, eles adoravam os anjos. Eles faziam dos anjos, seres celestiais, mediadores, excluindo a Jesus Cristo. Em o nosso contexto, a adoração tem como objetivo e propósito o homem. Paulo, ele é duro ao dizer que trata-se de pessoas que não estão ligadas ao corpo, ou seja, são ímpios. Pessoas que fazem isso são ímpios, são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que não receberam um novo coração, são pessoas que aqui o próprio apóstolo Paulo fala que têm a sua mente carnal, que são orgulhosas pelas visões que têm. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. E ele fala assim, olha, tomem cuidado, para que esse tipo de pessoa não impeça você de alcançar o prêmio. E o que mais existem são pessoas agindo dessa mesma maneira, desse contexto da igreja em Colossos. Pessoas que enfatizam as suas experiências. E prestem atenção, não estou excluindo. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma exclusividade da palavra de Deus. É somente a Escritura. É por meio da palavra que Deus nos dá vida. É por meio da palavra que Ele nos dá a direção. Nós somos uma geração muito levada por aquilo que o nosso coração grita. E o coração do homem é enganoso. E a terceira característica é a falsa religiosidade. Acompanhem comigo o versículo 20 ao versículo 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A falsa religiosidade, ela tem como caráter uma preocupação extrema com a aparência, com aquilo com que se vestir. Falsos mestres gostam de aparência. Eles vivem e rotulam, vivem com rótulos de humildade, de sabedoria, quanto na verdade são uma farsa.
A falsa religiosidade, ela descarta a obra de Cristo, porque a falsa religiosidade, ela faz das suas atitudes, dos seus sacrifícios, das suas ações, um mediador para se alcançar a salvação. Eles usam da severidade contra o próprio corpo para tentar refrear os desejos da carne. E olha que interessante, olha como nós somos habilidosos em transformar aquilo que é bom em algo pecaminoso. Por exemplo, o jejum. O jejum, ele é algo bíblico. Desde que você não faça do jejum um mediador ou um trampolim para conquistar algo que é do departamento divino, que seja a salvação, ser aceito por Deus. Tem pessoas que embarcam no jejum e assim se sacrificam. E quando você vai conversar com uma pessoa dessa, ela se orgulha. Não, porque eu fiquei 15 dias jejuando. Por isso Deus fez. E lá no seu coraçãozinho ela está se vangloriando. Ela está colocando uma prática que é saudável, que é um dever de todo cristão, que é para a glória de Deus. Ela está colocando dessa prática, transformando em uma prática bíblica algo pecaminoso. E é exatamente isso que eles faziam. Eles usavam naquele contexto de severidade contra o corpo, para tentar refrear os desejos da carne, pois eles acreditavam que o corpo físico era algo mau. E para vencê-lo, era necessário renunciá-lo radicalmente. Por isso que na história da igreja, alguns foram para o mosteiro. Alguns tentaram virar monge, tentando refrear os impulsos da carne, tentando desprezar o corpo. Portanto, no contexto do apóstolo Paulo, no contexto da igreja, era comum a autoflagelação, a penitência, pagar pelos meus pecados, subir escadaria de joelhos, sangrando. Nesse contexto do apóstolo Paulo, nós vemos aqui heresias que estavam presentes, o ascetismo, o dualismo, o gnosticismo, que estavam ali ameaçando a igreja, e o apóstolo Paulo, ele está ali encorajando aos irmãos a se posicionar, a tomar cuidado contra esses falsos ensinos. E contra esses falsos ensinos, Paulo declarou quem Jesus é. Olha o que ele fala no versículo 9 ao 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Paulo fala assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo aqui está afirmando que em Jesus, no corpo físico de Jesus, habita de maneira absoluta Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, fortalecendo o ensino daquela igreja, dizendo que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ao citar o corpo físico, ele faz de maneira proposital. O apóstolo Paulo, ele é proposital por quê? Porque ele está batendo de frente contra os falsos ensinos, que ensinavam a inferioridade do corpo humano. Sendo que lá em Gênesis, Deus declarou que é bom. O ser humano é o ápice da criação de Deus. Agora o apóstolo Paulo diz que Jesus é o cabeça de todo poder e autoridade. Paulo aqui está dizendo que Jesus é o governador supremo sobre todas as coisas. Não são os seres celestiais, os seres angelicais. Oposto a isso, os seres angelicais, eles estão sob o domínio de Jesus Cristo. Paulo agora vai falar o que Jesus fez. Versículo 11 ao 13. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoa todas as transgressões. Para enfatizar a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição, Paulo, ele usa uma palavra muito conhecida no contexto da igreja, que é a palavra circuncisão.
Circuncisão era uma prática do Antigo Testamento que era a remoção, né, na região íntima do homem do prepúcio. Então era um ato físico. Esse ato físico era um sinal da aliança de Deus para com o povo de Israel. A circuncisão era uma marcação de pertencimento à comunidade judaica. Todo aquele que tem o desejo de pertencer à nação judaica tinha o dever de estar se passando pela circuncisão. Era necessário a circuncisão para integrar a comunidade. Portanto, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Paulo está dizendo assim, vocês estavam mortos em seus pecados, e através de Cristo, Deus os perdoou, dando vida a vocês, e como resultado desta obra, Ele vos inseriu à família de Deus. Quando vocês foram batizados, a velha natureza ela foi sepultada. Quando Jesus Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram juntamente com Ele. Hoje vocês fazem parte da família de Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. Não é aquela que é feita com esforço humano, não é aquela que é feita mediante a dor, ao sacrifício, mas ela é realizada pela obra graciosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário, no versículo 14, Paulo fala assim, na cruz do Calvário, Jesus Cristo cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo removeu a escrita de dívida. Mas o que é a escrita de dívida? A escrita de dívida era um documento legal de débito. Havia contra nós um boleto para pagar com um valor eterno, incalculável, contra a minha e contra a vida de cada um que aqui está. Por mais que nós tentássemos, vivendo as ordenanças, os mandamentos de Deus, de maneira perfeita para pagar essa conta, nós falharíamos. Portanto, mediante ao fracasso, mediante a impossibilidade humana, Deus enviou o seu Filho para viver uma vida que era para nós viver. E nós vemos então que Jesus Cristo viveu esta vida de maneira perfeita e então pagou a nossa conta na cruz do Calvário. E Ele pagou essa conta, não foi com ouro e nem com prata. Por qual razão não foi com ouro e nem com prata? Porque nem ouro e nem prata tem o valor suficiente para pagar a nossa dívida. A Bíblia nos fala que a dívida que era contrária à minha e à sua vida foi paga pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Foi o sangue do próprio Deus que despojou. Que coisa maravilhosa. Despojar significa tirar tirar algo de alguém. Quando alguém está armado, quando desarma aquela pessoa, isso vai despojar. Quando um soldado vencia o outro no campo de batalha, o que ele fazia? Ele desarmava o vencido, ele tirava a armadura, tirava todas as suas armas, e o que ele fazia? Ele pegava e levava para si. Quando nós observamos no Antigo Testamento, quando havia um conflito, uma guerra, eles adentravam ali a nação e roubavam, pegavam tudo. Eles deixavam o indivíduo inativo. Cristo deixou inativo os poderes e as autoridades, expondo em público a humilhação. Enquanto as autoridades e os poderes aplaudiam, vibravam com a morte de Cristo. Cristo, ao ressuscitar, Cristo despojou, ou seja, a morte de Cristo não foi uma derrota. Foi através da sua morte que Cristo despojou o pecado e assim ressuscitou triunfante. E eu concluo dizendo assim para vocês: Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele é fiel.
Cristo se entregou na cruz do Calvário, porque Ele é suficiente. Não precisa de nada mais. Não precisamos acrescentar nada. A sua obra na cruz, ela foi perfeita. Ela foi pura, santa. Não existe nada que o nosso esforço faça para que a gente fosse aceitos por Deus. Somente Cristo. Se Cristo aceita o nosso louvor, a nossa pregação, a nossa oração. Se Deus aceita, é por intermédio de Cristo Jesus. Não é porque você ficou a semana buscando a santidade. Não é porque você fez isso, fez aquilo. Mas é por intermédio de Cristo. Quando nós estamos orando aqui, a Bíblia fala em Hebreus que Cristo está diante do Pai, intercedendo por nós. Sabe por quê? Porque quando nós oramos errado. Mas Cristo está orando da maneira correta, pura, da maneira perfeita diante do Pai. Quando nós estamos pregando aqui, é o Espírito Santo que vai no meu e no seu coração, porque a obra é dele, tudo é por meio dele e para ele. E nesta noite nós iremos cantar que ele é fiel. E eu convido a você nesse momento, enquanto nós nos preparamos aqui, a fechar os seus olhos e falar com o Senhor nesta noite. Agradecendo a Deus pela salvação. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, trabalha no nosso coração. Que a Tua palavra seja suficiente para a nossa vida. Que o Senhor seja suficiente para nós. Ó Deus, nos ajuda. Não permita, Deus, que ventos de heresias, ó Deus, coisas contrárias à Tua vontade nos levem. Mas que o Senhor nos proteja. Proteja o coração de cada um que aqui está. Proteja os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nós vivemos em um contexto não tão diferente do apóstolo Paulo. Um contexto de falsos ensinos, falsos pastores, falsas igrejas. Igrejas que se reúnem para promover o nome do homem, mas que o Senhor cuide de nós, para que a gente continue mais 10, mais 20, mais 30 anos proclamando com fidelidade a Tua palavra. Que Cristo continue sendo o centro desta comunidade. Ó Deus, que a gente aprenda a renunciar à nossa vontade e viver a Tua vontade. Nos ajuda, Deus, na nossa fraqueza. Nós sabemos que o Senhor é fiel. Nós sabemos que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, é porque o Senhor é fiel. Não vai ser por causa da nossa fidelidade. A fidelidade nossa neste mundo é apenas uma evidência que nós fomos alcançados na cruz. A nossa fidelidade não é uma condição para a vida eterna, mas a fidelidade de Cristo, do Verbo, que deixou toda a sua glória. E assim como nós cantamos, ele se fez um bebezinho, nascendo na periferia, sendo cuidado por José e Maria, ali crescendo, trabalhando, crescendo em sabedoria, até que um dia adentrou o templo e começou a ensinar os rabinos, e ali eles ficaram chocados com tanta sabedoria. E Cristo foi crescendo, pois havia uma missão. E a missão era se entregar na cruz pela sua igreja. E assim Cristo escolheu 12 homens. E os discipulou, os ensinou. E esse maravilhoso evangelho da graça foi passando um para com o outro. Ocorreu a perseguição. Mas a perseguição não pôde parar a igreja, porque o sangue dos mártires era como adubo. Quanto mais morriam cristãos, mais o evangelho se expandia, o cristianismo avançava. E hoje nós estamos aqui. E nós estamos aqui porque um dia o Senhor, em João capítulo 17, disse em sua oração: hoje eu oro aqui por vocês, Pedro, João.
mas eu também oro por aqueles que vão vir. Eu oro pelo Gé, pela Roberta, pela Pâmela, pelo Zé, pelo Gabriel, pelo Wagner. Eu oro pela Renata, pelo Maurício. Eu oro por cada um. Não somente por vocês, Pedro, João, Tiago, mas oro por aqueles que um dia estarão reunidos lendo da tua palavra. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi transformado e se tornou um dos líderes da igreja juntamente com João. Logo foi Paulo. E assim o evangelho foi expandindo e foi progredindo. E Cristo foi alcançando. E hoje o evangelho está aqui, sendo passado para as próximas gerações. Mas falta uma parte da história. Jesus Cristo há de voltar a buscar a sua igreja. E aqueles que estarão dormindo se levantarão para o acordar eterno. Ao soar da trombeta, os mortos se levantarão. Cristo virá sobre suas nuvens com seus anjos. E ali nós estaremos diante da face de Deus. Com uma promessa, nós estaremos sentados com Ele, ceando. Cristo é fiel. Boa parte da história se cumpriu e nós somos produto desse cumprimento. Convido a você, se coloque de pé. Obrigado, Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar da tua fidelidade. Pleno poder aos teus filhos.
Canta, igreja. Tu és. Fiel a mim. Aleluia.